sabe, Nosso Senhor, para onde é que vai esse áudio, essa imagem aí. Então, meu nome é Rosana Mares Palmieri, eu tenho 32 anos, eu sou membro consagrada da comunidade Sagrada Família, sou solteira, trabalho num café, na cafeteria, café com prosa, sua melhor opção, deixa pra lá. O café passa, tudo passa, né? Só o que é de Deus mesmo fica. A gente vai refletir hoje um pouquinho sobre uma história que tem muito a ver, tem mexido muito comigo. E eu acredito que mexe muito com todos nós, que é a dos discípulos de Emaús. Então a gente vai abrir a palavra lá em Lucas, peraí, que eu esqueci a cola, um momento. Ó, é Lucas, peraí, Lucas 24, de 13 a 35, é um pedaço um pouquinho grande, então eu vou pedir uma ajuda especial aqui de duas pessoas, que eu estava aqui pensando quem é que eu vou chamar. Aí eu pensei no Silvio, você me dá uma mãozinha, Silvio? E no Fernando. Deixa eu abrir meu Lucas aqui. Vocês podem vir aqui, por gentileza, só um pouquinho. Para a gente não ler todo mundo, que acho que vai ficar mais demorado. Se aproxime, Silvio, só um pouquinho. Cadê meu Lucas, gente? Mateus Marcos Lucas. Lucas 24. Eu marquei, mas aí na hora, agora desmarcou tudo aqui. Aqui, beleza. Pronto. Achei. Vamos fazer assim, ó. Tá aí, Lucas 24, de 13 a 35, mas não precisa ler agora. Agora vocês acompanham pela nossa narrativa aqui. Mas depois eu vou pincelar umas partezinhas, aí a gente volta aí na palavra, tá bom? Então a gente vai fazer assim. Você vai ser Jesus e você vai ser Cleofas. E eu vou ser o narrador, tipo paróquia. Aí eu vou pôr assim para vocês, que é para o áudio de vocês ficar também gravado. Vamos lá? Eu vou ser Cleofas. Você vai ser Cleofas? Tá no óculos, senão eu não consigo ver. Ser Cleofas. Então vamos lá. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De quem estáis falando pelo caminho e por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele. O que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado, conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro, nós dois. Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Obrigada, viu? E aí, tem algumas partes que me chamaram mais atenção, né? Na narrativa como um todo, primeiro eu leio, né? E aí depois eu vou relendo, né? Vou tentando entender o que Deus quer. Eu acho que eu não vou me acertar com essa toalha aqui. Peraí. Não, fica de boa. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Se eu derrubar, não é por mal. Aí, eu gosto de umas partes que Jesus assim se faz de migué na história, sabe? Da salvação. Vocês já perceberam que tem várias vezes que ele faz que ele não é ele? E eu acho isso tão catequético, assim, tão bom para a gente aprender como que é que a gente deve evangelizar, não é? Então ele está ali e ele aparece como um forasteiro. O que é um forasteiro? É alguém de fora, né? Um estrangeiro. E aí ele aparece, o que vocês estão comentando aí pelo caminho? Né? Como quem não quer nada, né? Jesus dando de migué. Várias situações na história ele faz isso. O que vocês estão aí comentando? Ué, mas você não sabe? Né? Porque isso aqui, que situação é essa? A gente começou dizendo nesse mesmo dia. Esse dia era o domingo. Um pouquinho antes vocês vão ver aí a narrativa da ressurreição. Jesus ressuscitou, as mulheres foram lá, encontraram os panos, encontraram o anjo que falou que ele não estava lá. E aí as mulheres voltaram, contaram para os apóstolos, para os discípulos todos. E esses dois, que não têm o nome, então, no meu entendimento, pode ser eu, pode ser você, somos todos nós. Eles saíram desse grupo e foram, sabe Deus por quê, não convém agora, para Emaús. Distanciava dali 12 quilômetros, mais ou menos 60 estádios. Quanto tempo que a gente leva para andar 12 quilômetros? 1h30? 2 horas? Por aí. Umas 2 horas, né? Então eles foram nessa caminhada de umas 2 horas, né? E quando chegou Jesus, eles não reconheceram Jesus. E Jesus não falou para eles: oh, eu sou Jesus, né? Eles falaram: mas o que aconteceu? E aí eles contam, né? Aconteceu que tinha Jesus, ele era um profeta poderoso em obras e palavras. E aí eu imagino Jesus, que nem aquela carinha do WhatsApp, que é assim, sabe? Pra cima, assim, a gente que usa muito WhatsApp, aquela carinha assim de, tá, Jesus, aquele profeta, tipo, eles não entenderam nada, né? Tá, continua, e aí eles falando, e aí os nossos sumos sacerdotes entregaram, e aí crucificou, e aí agora a gente achava que ele era o Messias, né? Mas ele morreu, e tem umas mulheres, já naquela época, as mulheres não tinham credibilidade muito assim, né? Era um período muito... hoje a gente chama de machista, né? Mas as mulheres, não era comum a mulher tomar a palavra, a mulher tomar as iniciativas, por isso que Maria é tão especial. Porque Maria, ela estava naquela época, mas ela tinha uma atitude totalmente diferente, né? Mas eles falaram, as mulheres viram,
foram visitar o corpo e não encontraram o corpo. Então, mas assim, ninguém viu, na verdade ninguém sabe aquela coisa assim de, né, não sei, fica uma coisa assim meio que, parece que foi uma fofoca que as mulheres, né, que estavam tinha um bochicho aí, estão falando que o corpo sumiu, mas a gente não sabe, né, fica aquela coisa assim meio que, até hoje, infelizmente, nós mulheres nem sempre somos ouvidas, né, já desde aquela situação. Mas, e aí eles comentaram, né, e aí Jesus, que é o mestre das perguntas, porque ele podia já ter falado, né, eu sou Jesus, eu sou o que crucificaram, mas ele fala, o que foi? Eu percebo que Jesus, ele sempre pergunta, a resposta é sempre nossa, é dele as perguntas. E aí, nesses 12 quilômetros, nessas mais ou menos 2 horas, deu tempo de Jesus falar bastante com eles. E, poxa, são 2 horas caminhando com Jesus sem reconhecer Jesus, né? E aí eu queria perguntar para vocês, porque eu não estou muito habituada com essa coisa de pregação, então se vocês puderem me ajudar, vai ser mais fácil para eu me habituar. Eles não reconheceram Jesus, diz a palavra que eles estavam como que vendados, né? Lá, ó, no versículo 16, mas os olhos estavam eles como que vendados e não reconheceram. O que impediu nessa caminhada de 2 horas? Eles que eram discípulos, ou seja, eles não tinham ouvido falar de Jesus, eles estavam naquele grupo, eles sabiam o que aconteceu, eles de alguma forma assistiram a crucificação. Eles poderiam não estar ali aos pés da cruz, mas eles estavam, ó, inteirados de tudo. Mas eles tiveram 2 horas ali com Jesus e nada. Por quê? O que vocês acham que fez com que os olhos deles vendassem? Falta de fé? Fé em quem? Falta de fé na ressurreição? Que mais? Fé, confiança. Eles estavam talvez com medo. Frustrados, decepcionados, né? Porque aquele Messias que eles esperavam era aquele que ia salvar o povo, salvar os judeus. E aquela figura que eles formaram do Messias morreu na cruz. Do jeito que os ladrões, que os piores morriam, né? Então aquele Messias morreu na cruz. E eles só viram a cruz. Então imagina que caminho triste, né? E eu acho que essa tristeza e essa frustração, essa decepção cegou eles, né? E essa confusão também, você percebe que confusão de pensamentos, quando eles falam assim, alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam como as mulheres tinham dito, mas eles mesmos não viram. E imagina assim, né, eles já não sabiam o que era as escrituras que falavam do Messias que vinha salvar. Aí eles tinham um Jesus que eles conheciam, que eles viram fazer milagre. Aí eles viram esse Jesus morrer, e acho que eles já não sabiam mais o que era o que, né? Penso que deve ter dado uma embaralhada, assim. E nós, hoje? Deu um nó, né? Será que são só eles que ficam cegos pelo medo, que ficam cegos pela insegurança, né? Que ficam cegos por não entender as coisas de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus? Só com eles e com a gente, como que funciona? A gente sempre reconhece Jesus que está do nosso lado? Será? Eu penso que comigo que fosse assim, ó, se eu sou discípula de Emaús hoje, tá? E eu tô lá caminhando, tô aqui no meu, vamos colocar Emaús como sendo aqui meu caminho São Paulo-São Caetano. Eu trabalho em São Caetano. E aí, se eu estou aqui conversando com alguém, pode ser alguém da comunidade, mas eu estou hoje com o celular, aqui com o WhatsApp, ou com outras coisas, e se vem Jesus aqui falar comigo, na figura de que ele geralmente vem, algum irmão pedindo comida ou dinheiro, ou na figura de alguém que me liga no meio da minha correria, porque eu preciso falar com você, me dá um tempinho. Jesus vem de diversas formas, né? E eu tô aqui, ó, no meu caminho aqui, ó, imagina a pressa, né?
na minha pressa, falando, sim, só um momentinho, eu preciso comprar café, preciso comprar açúcar, preciso comprar arroz, preciso comprar não sei o quê, eu preciso pagar tal conta, eu preciso fazer não sei o quê, preciso me preocupar com o microfone, sabe? Imagina, que coisas que hoje impedem você de reconhecer que Jesus caminha ao seu lado. Porque Jesus caminha ao seu lado, desde sempre. Eles vão reconhecer Jesus no final da nossa narrativa, mas desde sempre Jesus estava com eles. Então eu estou colocando aqui a minha miséria um pouco, né? A minha pressa, a minha ansiedade, a minha insegurança, os meus medos, eu também tenho, né? Como os discípulos tinham, a minha falta de fé. E você, o que será que te impede hoje de reconhecer que Jesus está sempre do seu lado? Aí Jesus fala assim, a gente pensa assim, né, nessas ansiedades, nesses medos e tal, mas Jesus dá uma resposta bem direta, né? Eles falam toda essa inquietação que está ali neles, né? E Jesus responde o quê? Gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes. Eu lembro isso aqui, né? Ploft, né? Gente sem inteligência. Primeira reação minha, né? Tirou de burra, é isso? Jesus já fala logo, menina burra que não entende. Mas não, aí eu lembrei. Isso é julgamento meu, julgamento humano. Gente sem inteligência não é gente burra. Gente sem inteligência é gente que não possui inteligência. O que é inteligência? Outro dia desses eu li um comentário do Padre Joãozinho falando sobre isso. Inteligência vem do latim inter legere, que é ler o interior. Gente que não é capaz de ler o interior não reconhece o ressuscitado. Não consegue. Se a tua pressa, se a tua ansiedade, se o teu medo, se a tua insegurança, se a tua confusão de pensamentos sobre o que é de Deus, o que não é, o que você vai... Essa gente não lê o interior e não entende o Jesus que está lá no interior. E Jesus é bem claro para essa gente. Ele fala, gente sem inteligência, gente que não lê o interior. Como sois tardos de coração para crer. Como vocês são lesados, né? Para entender a vontade de Deus. Essa semana eu passei por duas situações que me fizeram lembrar. Depois, quando eu parei para rezar um pouquinho mais sobre essa passagem, eu lembrei direitinho das situações que eu passei. Porque aqui, quando a gente prega, eu não gosto de falar prega, eu acho mais uma partilha. Porque é Deus que quer fazer em mim e o que, por consequência, o que Ele quer fazer em mim, acontece em vocês também. Mas eu preciso muito disso que eu estou falando, eu estou precisando muito ouvir, por isso que eu estou aqui falando. E aí, eu tive essa semana um encontro formativo, assim, é um encontro, vamos chamar como se fosse uma terapia. Uma conhecida muito querida, psicóloga, que está me ajudando. A gente faz um encontro a cada 2 ou 3 meses. Né? Ela está me ajudando a entender algumas coisas, como eu processo as coisas que me acontecem, as respostas que eu dou, as que falta eu dar, enfim. E aí foi um atendimento de 1h30, sei lá, e o que ficou claro para mim naquele atendimento é como eu sou teimosa. Ela chegou um dado momento em que ela falou, você é teimosa, Rosana. Aí eu falei, eu não sou teimosa. Ela, até para isso você está teimando. Mas porque a gente chegou numa situação lá, que agora, se eu fosse falar, ficaria muito comprido. Mas a gente chegou num ponto lá em que ela falava, eu falava, B. E ela, não, você não está entendendo, eu estou querendo dizer que, Aí eu falava, não, é B. Aí a gente começou meio que a discutir. Mas ali era um momento propício para isso, porque na terapia as coisas vão vindo e as máscaras vão caindo, e aí comecei eu a ficar exaltada sem perceber, e aí de repente eu escuto isso dela, mas é isso, você é teimosa, isso que você está fazendo aqui comigo, ela fez assim, como se fosse eu e a avó,
né, eu e ela, isso que a gente está fazendo aqui, ó, você faz com você, aí dentro. E você faz com Deus. Você é teimosa. Aí eu parei para pensar, falei, né? Sabe assim, deu aquela... Beleza, separa a teimosia aí da Rosana. Aí à noite eu tive um encontro de coaching, que é um outro... Coincidiu, entre aspas, esse coincidiu, na mesma data, não tinha outras datas, na mesma data eu tive esse encontro terapêutico, formativo, vamos chamar assim, e tive um encontro com um coach, que é um rapaz que está me ajudando a questão profissional, a passos que eu preciso dar na minha carreira. E aí, nesse encontro de coaching, a gente estava abordando o assunto fé, e não é a primeira vez que a gente aborda esse assunto. E aí, eu falava ele perguntava para mim sobre o que é fé, e para mim eu falava, fé é você pôr o pé, depois Deus põe o chão. Você põe o pé, depois Deus põe o chão. É uma caminhada em que você vai caminhando sem necessariamente ver e entender a vontade de Deus, mas você põe o pé e Deus sempre vai lá e põe o chão. Lindo, né? Esse era o discurso no começo. Lá no meio pro final da sessão, eu estava caindo em contradição de novo, porque eu estava falando para ele de uma situação em que eu queria o chão para pôr o pé. Mas como é que eu vou dar esse passo se eu não estou vendo isso aqui, ó, tudo... Ele falou, você quer que esteja tudo certinho, do seu jeito, para você dar o passo. Me fala o que é mesmo fé? Aí, isso foi na terça à noite, eu fui dormir, antes de dormir eu lavei o cabelo, pus o cabelo assim para secar, travou a coluna. Acho que doeu, sabe? Quando a verdade dói, literalmente, eu fiquei um dia com a coluna, não dormi direito, travou mesmo assim. Até hoje ainda sinto, foi uma fisgada assim. Por isso que eu falo, que aqui é partilha, né? Deus fala comigo, esse Jesus que está lá, caminho de Emaús, se revelando, e os discípulos sem fé, sem ver, no caminho aqui, vai, e 2 horas e nada, sou eu. E aí quando eu li isso aqui, gente sem inteligência, como sois tardos para entender. Eu já me vi, né? Gente teimosa, gente sem fé. E aí ele foi seguindo, e quando vai anoitecendo, eles convidam esse forasteiro. Engraçado, né? No começo eles falam, você é o único forasteiro que não sabe o que está acontecendo? Né? O que você está viajando? E aí, interessante que forasteiro sabido, né? De alguma forma esse forasteiro mexeu com eles, né? É um forasteiro de especial. E aí eles falam, tá ficando tarde, fica com a gente. Na Bíblia, eu não sei, não tenho conhecimento para saber se é sempre, mas o que eu percebo é que muitas vezes a noite caindo, ela representa a ausência de Deus. Então sempre, não sempre, Rosana, mas pelo menos boa parte das vezes em que na Bíblia está escrito noite, ou está escrito o sol saindo, a noite chegando, está representando a ausência de Deus. Então perceba, a noite estava caindo e Jesus estava saindo. Se bem que Jesus ele só fez que ir, olha Jesus dando de migué de novo, né? Ele faz que vai, né? Vamos ver se eles me chamam, mas ele já sabia. E aí os discípulos, não, tá tarde, né? A gente não quer ficar sem Deus. Semana passada teve aquela passagem que eles estavam pescando à noite, né? E não foi passado ou retrasado, e não conseguiram pescar nada. E aí Jesus aparece na margem, eles de novo não sabem que é Jesus. E aí ele fala, moços, tem alguma coisa para comer? Não, não temos, a gente pescou a noite toda e nada. E aí ele fala, joga ali do outro lado. E aí eles jogam e pescam, né? Então essa noite sem Deus, ela nunca é frutuosa. E esses discípulos, apesar de ser inteligência e lesados, eles perceberam a necessidade de chamar aquele forasteiro. Fica conosco. E Jesus fica. E aí, ele se revela em que momento que os discípulos reconhecem Jesus. Em que hora? Ao partir do pão, né? Ao partir do pão. Eu vi esses dias o padre Paulo Ricardo, ele falava assim, que o próprio ressuscitado é a chave de leitura para compreender as escrituras, né?
aquilo que eles vinham falando que não estava fazendo sentido, Jesus era o Messias, e aí ele morreu, e aí sumiu, e aí... Não, quando aparece Jesus partindo o pão e eles reconhecem Jesus, ele próprio é como que a chave para entender tudo o que tinha acontecido. Os judeus, eles comumente tomavam o pão e agradeciam. Então, não era assim um gesto de Jesus, porque acho que a gente fica talvez um pouco preso lá na Santa Ceia, quando ele institui a Eucaristia e ele parte o pão e tudo mais. Mas isso era comum, todos os judeus tinham geralmente um que conduzia a refeição, e esse um era que tomava o pão, agradecia e partia. Mas provavelmente Jesus tinha um jeitinho de fazer isso só dele, né? É o que me ocorreu, assim, quando eu li essa passagem. Um jeitinho peculiar. Aquele jeitinho que você olha e não tem como nem que eles estivessem muito cegos, muito com medo, muito inseguros. Não tem como eles não reconhecerem. Então acho que Jesus fez daquele jeitinho que era só dele, com aquele amor que era só dele, e ali eles reconheceram, é Jesus. E o que me chama a atenção assim, deixa eu ficar esperta aqui. O que acontece com quem encontra o ressuscitado? Né? Porque aí naquele momento em que Jesus parte o pão, eles reconhecem, e aí Jesus desaparece, Jesus sai, né? É como se ele já tivesse cumprido o que ele queria cumprir naquela noite. E aí o que acontece com eles que ficaram ali? O que acontece? Me respondam vocês. Oi? Eles encontraram forças para continuar onde? Ali? Eles voltam. Eu acho que quem encontra o ressuscitado, eu percebi 4 ações. Deixa eu ver se são 4. 1, 2, 3. Depois de encontrar o ressuscitado, são 3 ações então. Vamos lá na leitura. Lá no versículo 30, aconteceu que estando sentado conjuntamente... 31. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro, não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Primeira coisa que acontece com quem encontra Jesus ressuscitado: tomada de consciência. Se você encontrou Jesus ressuscitado, não é só o Jesus da cruz, é o mesmo. Mas se você encontrou Jesus ressuscitado, você toma consciência de quem Ele é para você. Porque Jesus estava lá o tempo todo. Se eles andaram mais ou menos 2 horas com Jesus, depois eles chamam Jesus para ficar ali, para comer. Eles provavelmente preparam ali uma mesa rapidinho, né? Andando 2 horas deve ter dado fome, não sei. Aí Jesus parte, então já deu um tempo, né? Já deu um tempo de que eles encontraram Jesus. Mas quando eles reconhecem Jesus, eles tomam consciência. Primeira coisa que acontece. Aí lá no versículo 33, a gente tem a segunda coisa que acontece com quem encontra Jesus ressuscitado. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Então eles tomam a consciência e tomam uma atitude. Eles não param na consciência. Eles reconhecem Jesus, eles se conscientizam, nossa, mas não estava ardendo seu coração quando ele nos falava? Nossa, mas estava acontecendo alguma coisa? Eles dão consciência para aquilo que era só emoção. A gente para às vezes na emoção, né? Principalmente, eu vejo assim, muitas vezes no caminho da renovação carismática, às vezes isso é mais comum. A gente parar nas emoções, nos sentimentos, sensações, no arrepio, no frio, no calor.
Não, eles dão nome para essas emoções, eles dão consciência, não nos abrasava o coração. E aí o que eles fazem? Eles levantam-se na mesma hora. Capaz, você andou 2 horas. Aí à noite, aquela noite que estava assim, é noite, vamos ficar aqui. Essa noite não impede mais eles. Na mesma hora eles levantam. Então, é uma consciência seguida de uma atitude, né? E para onde eles vão? Eles saem, então agora a gente tem que sair geral, vamos comentar, vamos para os 4 cantos da terra. Não. Para onde eles vão? Para Jerusalém. Que é o quê? É onde tinha acontecido tudo. É onde tinha acontecido aquilo que eles tinham narrado, da cruz. E aí eu fiquei pensando, onde é a minha Jerusalém? Né? Onde é a sua Jerusalém? Se você encontrou Jesus ressuscitado, reconheceu Ele, tomou consciência de quem é Ele. Se você está tomando atitude e está voltando para Jerusalém, onde que é a sua cruz? Onde que é a sua história? Onde que estão os seus? Porque é para lá que eles voltaram, para onde estavam os discípulos, para onde estava Maria, para onde estavam aquelas mulheres lá que eles mesmos não tinham muito certeza se elas estavam falando a verdade ou variando. Eles voltaram, na mesma hora. Onde que é esse lugar que você precisa voltar? Já que você já tomou consciência, e já que você está tomando atitude de voltar. E aí acontece a terceira coisa. A terceira coisa. Está lá no versículo 35. Aí eles encontram em Jerusalém a galera toda, né? Nossa, olha só, Jesus apareceu pra gente. Apareceu para você também? Nossa, porque tinha aparecido para Simão Pedro. Imagina aquela troca, porque aqui a gente está lendo um texto, mas eu fico imaginando que eu sou meio assim. E aí eu imagino a situação mesmo, né? Eles chegam lá e encontram como? Ali acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Então, isso era o assunto do momento, né? Porque 3 dias antes eles estavam vendo Jesus morto. E aí, eles, por sua parte, eles quem? Os discípulos de Emaús, né? A Rosana, a Dona Herminda, o Silvio, todo mundo aqui. Por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido a partir do pão. Terceira coisa que acontece com quem encontra ressuscitado é o testemunho, é a revelação, porque eles não chegaram lá e ficaram assistindo, eles voltaram lá para o local da cruz e eles testemunharam o que eles viram. Sim, aconteceu com a gente assim, a gente estava no caminho, a gente não reconheceu. Aí ele começou a contar toda a história dos profetas, de Moisés, de tudo mais, e a gente sentia alguma coisa, mas não sabia o que era. E aí quando esse forasteiro parte o pão, a gente viu que era Jesus ressuscitado. Aí eu penso que a gente não deve inverter as coisas, sabe? Eu não devo inverter as coisas. É um caminho, o caminho de Emaús é a nossa vida, é o nosso caminho. A gente vai encontrar daqui a pouquinho esse mesmo Jesus, que pra gente pode ser ora o forasteiro, ora o Cristo ressuscitado, é o mesmo Jesus. Mas eu penso que ele que é mais ou menos uma ordem que ele nos dá. Encontrar o ressuscitado, ver aí onde é que você está. Porque eu com, sei lá quanto tempo, eu estou desde novinha na igreja, estou com 32, mas eu estou desde a adolescência, que eu conheço a comunidade, tem algum tempo aí que eu sou consagrada. Eu me vi aqui, estou nessa parte, estou nesse caminho aqui. Você já encontrou o ressuscitado? Ou você parou só na sua cruz? Você parou só na sua dor? Então, o primeiro passo, encontrar o ressuscitado. Segundo passo, tomar consciência do seu amor, do seu plano de salvação, do plano que ele tinha para a humanidade. Não é? Tantas coisas eles tomaram consciência quando eles falaram, não se abrasava o nosso coração, tomaram consciência. Encontrou o ressuscitado, tomou consciência. Terceira coisa, tomou uma atitude, levanta. Levanta. Levanta da insegurança, levanta do medo do caminho,
Levanta da confusão, que você não sabe o que é mais, o que são as escrituras, o que é Deus, o que é aquelas mulheres falando. Levanta. Atitude. E aí a quarta é testemunha. Testemunha o Jesus ressuscitado que você encontrou. O resto é com Ele. Graças a Deus. A nossa parte ela é totalmente humana, né? Nós não precisamos ser anjos voando para fazer esses passos. Encontrar o ressuscitado, tomar consciência, ter uma atitude de levantar e testemunhar. E eu acho que para mim é isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Essas 4 coisas que acontecem, elas estão acontecendo hoje comigo. É um caminho que às vezes, como eu sou sem inteligência e lesa para entender, às vezes me trava a coluna, a gente leva umas... né? Aí toma consciência de que é o ressuscitado agindo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E aí, é esse que a gente vai encontrar agora. Então, não sei se já foram buscar o Santíssimo. É esse Santíssimo que a gente vai receber, é esse mesmo Jesus. A gente vai adorar, vai se entregar. E eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade que nem aqueles discípulos tiveram, né? Os primeiros discípulos, eles tinham esse Jesus, né? Mas depois que morreu, imagina o desespero. A gente também fica nesse desespero, né? Morreu, acabou. A gente para na dor, né? Então agora quando Jesus chegar, a gente vai entregar. O que são esses medos, essas inseguranças, essas coisas que às vezes nos cegam de encontrar Jesus no nosso caminho. O caminho inteiro Ele está com você. Desde que você foi concebido. Eu ia falar, desde que você saiu hoje da sua casa para você vir aqui. Não, isso seria tão superficial, né? Isso seria o tempinho de hoje? Não. Desde que você foi concebido. Ele está sempre com você, Ele está caminhando com você. Mesmo quando você não o reconhece, Ele está caminhando com você. E é esse Jesus que a gente vai receber, imagina que alegria, né? Ele tem a mesma capacidade que Ele teve de transformar a vida daqueles discípulos, o caminho daqueles discípulos, que andaram 2 horas, mal se alimentaram, voltaram mais 2 horas, são 4 horas, andando. Não sei se eles eram atletas, mas eu hoje, se eu pegar uma caminhada aqui de 4 horas, são 7, sei lá que horas são, 8, 9, 10, 11, significa eu andar até umas 11 horas da noite por baixo? O que vocês acham? Tem que estar muito mexido, tem que estar muito inflamado por dentro, né? Para isso acontecer. Esse levanta, eles tomam esse passo aqui, que é só uma linha na palavra, parece bem fácil, né? Mas não é não. Levantar-se na mesma hora que a gente conseguir tomar consciência, a gente acha que às vezes mistura as coisas, né? A gente quer tomar uma atitude, sendo que de fato a gente não tem na consciência, que é o ressuscitado.